Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos mais aqui com mais um Open Data Day, junto com a PAI 013 e mais alguns patrocinadores esse ano. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Ribeiro, sou um membro aqui da comunidade da PAI 013. O João também está aqui com a gente. E aí, João, tudo bem? Tudo bem. A gente hoje vai estar aqui explorando um pouquinho o dataset sobre as vacinas, que o time do Observatório conversou ontem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar aqui no chat, que a gente vai estar dando uma olhada. E a gente também vai estar compartilhando um link com vocês, para que vocês possam estar se inscrevendo no grupo que a gente vai criar do Telegram, para tirar todas as dúvidas e desenvolver o projeto no decorrer da semana, que no próximo sábado a gente tem a apresentação final. Só reforçando, nós já tivemos 2 apresentações, uma do Altair e uma do Observatório. Então, se caso vocês não tenham assistido, deem uma verificada aqui no YouTube da PAI 013, que tem todos esses links aí gravados, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, gente, antes de qualquer coisa, tudo que nós vamos estar realizando, os arquivos e todos os testes, eles estão lá no GitHub da PAI 013, na pastinha Open Data Day 2021. Então, o João já subiu, né, o nosso dicionário, um modelo ali, uns protótipos iniciais, e também já tem o nosso dataset, para que vocês possam estar utilizando. Então, tudo isso que a gente vai estar falando hoje aqui está lá no repositório do Open Data Day, tá bom? Bom, conversando com o João, nós decidimos fazer uma dobradinha hoje, né? Então, eu começaria com a primeira parte, fazendo uma introdução de como a gente está fazendo esses importes e como está consumindo esses dados, e o João vai passar um pouco mais da parte visual após ter esses dados tratados. Então, como tudo começa aí, né? Então, vamos lá. Queria deixar um agradecimento ao evento do Open Data Day, à comunidade PAI 013, ao Observatório das Vacinas e à Universidade Católica de Santos, né? Em específico o Laboratório de IA, que está sempre com a gente aí. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho mais tecnicamente aí. E, João, sinta-se à vontade de, quiser me interromper, qualquer coisa para complementar e ajudar, é bem-vindo, tá bom? Bom, gente, quando a gente fala em análise de dados, tudo começa a gente importando algumas bibliotecas principais, né? E as principais bibliotecas que estão sempre atreladas a alguma análise aí são essas 4 aqui, né? Que é o Pandas, que ele é o core ali da gente estar explorando, o NumPy, para a gente estar fazendo cálculos matemáticos, e o Seaborn e o Matplotlib, ajudando a gente ali a plotar e trazer gráficos e criar as figuras, né? Então, muito provável que vocês vão precisar dessas 4 bibliotecas, então utilizem elas, que é de extrema importância. Bom, o nosso tão sonhado data frame, que nós conversamos bastante ontem, né? Então, ele é um data frame disponibilizado pelo Observatório das Vacinas, e ele tem um conjunto de vacinas chamada tríplice viral, né? Então, a gente tem a sarampo, rubéola, cachumba, que se denomina como tríplice viral, e tem uma sigla de SCR. A gente tem os anos de 2016, 17 e 18, todos os estados da região norte, né, que compõem esse nosso dataset, e a gente tem algumas colunas aí que representam elas, né? Então, as 2 principais variáveis que a gente tem, né, é a SCR1 e a SCR2, que é a primeira e a segunda dose do sarampo. As demais variáveis estão explicando, né, trazendo como é que eu posso falar? Um detalhamento daquela região, né, daquele município e daquele estado, de como foi o andamento. Então, a gente tem ali renda, população, IDH, população com mais de 18 anos, e assim diante, a gente tem um conjunto de variáveis que a gente vai estar podendo explorar com o nosso dataset. Bom, como a gente consegue importar
esse dataset para dentro do Pandas e começar a utilizar ele, né? Então, tudo, como a gente tem uma base em Excel, tudo começa com o read Excel. A gente passa o nosso nome do nosso arquivo. E como ele é um Excel, ele tem várias abas. A gente define que, no nosso caso, a aba é a 0. E a gente também define que valores nulos podem ser definidos por espaços vazios, né? Então, é importante que a gente possa identificar isso lá na frente como um espaço vazio. E conversando, né, a gente pegando os feedbacks ontem do observatório, nós já sabemos qual é o tipo de dado que a gente vai estar tratando. Então, para a gente ganhar processamento e agilidade, a gente já fala qual é o nome da coluna e qual é o tipo dessa coluna. Então, isso torna mais fácil para que a gente possa estar consumindo esses dados. Com o nosso data frame importado, a gente consegue dar uma olhada aí nas colunas que a gente compõe. E o comando é o nome do data frame, .head, e a gente consegue ver as colunas que compõem todo o nosso data frame. Então, a gente tem aqui uma descrição, coluna por coluna, né? E a gente vê ali as 5 primeiras linhas. Se vocês notarem rapidinho, a gente tem algumas colunas que estão em maiúsculo, outras em minúsculo. Então, para facilitar a nossa utilização, eu estou renomeando as colunas que estão em minúsculo, né, para maiúsculo, para com que a gente tenha um padrão e possa utilizar todas elas, né, das nossas colunas aqui, que elas estão em maiúsculos. A gente consegue ver a quantidade de linhas e conseguimos ver se tem colunas nulas, né? E a gente consegue ver que tem 3 linhas ali nulas, né? E depois é importante a gente tratar isso ou entender por que vem nulo ou não, né? Numa análise. Bom, como eu consigo identificar qual é a dimensão do meu data frame, né? Quantas linhas e quantas colunas eu tô falando. Então a gente tem um comando chamado shape, que ele nos devolve aí uma lista, né, com 2 elementos. O primeiro, ele traz as linhas, e o segundo, ele traz as colunas. E se caso a gente precise utilizar isso, a gente pode usar ali chaves, e o 0 nos traz a linha, chaves e 1 nos traz as colunas, e a gente pode utilizar isso de alguma forma. Quando a gente tem bastante colunas de números, nós queremos entender as estatísticas descritivas daquela coluna, né? Então, qual é a contagem, qual é a média, qual é o desvio padrão, qual é o valor mínimo, e como está os quartis daquele valor e o valor máximo. Então, a gente tem um comando chamado describe, onde ele vai trazer a descrição, né, daquela coluna, e eu estou pedindo aqui para ele fazer um arredondamento em 2 casas decimais, para com que a gente não fique com um número muito grande. Então, quando a gente executa, nós podemos ver aqui coluna, né? Então, vamos pegar aqui a coluna da vacina número 1, né? a primeira aplicação, e a gente tem a contagem de valores não nulos, qual é a média, o desvio padrão, o valor mínimo que contém naquela coluna. E aqui a gente está falando dos quartis daquela coluna. 75, saber se, poxa, será que aquele valor a distribuição dessa coluna que a gente vai olhar mais para frente. Então é importante que a gente já consegue entender como está a qualidade desses dados. E se caso nós queremos olhar especificamente uma coluna e entender ela, nós podemos colocar o nome do data frame, o nome da coluna, e solicitar esse comando que ele nos vai retornar. A gente pode ver aqui que são as mesmas informações, mas a gente traz de uma única coluna, facilitando a nossa análise. E nós tínhamos falado ali em cima que a gente tem algumas colunas nulas, e aqui é uma simples tratativa que fica para vocês poderem conhecer. Nós temos um comando chamado fillNA, onde ele identifica as
colunas que estão, como é que se fala? Que estão com, e a gente pode substituir por um valor. Então eu coloquei aqui, só para poder ter um exemplo, tudo que esteja nessa coluna, que seja um valor nulo, a gente substitui por um zero. Então a gente tem ali essa substituição. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tinha esse valor aqui, ela não vai mais apresentar para a gente nada que esteja zero. Bom, agora que a gente já conhece aqui as estatísticas descritivas, como a gente já tem na live, nós comentamos sobre o range de cobertura vacinal. Então é um quadrante interessante, né, para a gente dar taxas de valores. Se vocês forem lá no site do observatório, vocês vão estar vendo que existe, né, essas faixas de 0 a 50, de 50 a 95, e assim em diante. E como eu consigo criar, né, essa coluna utilizando a biblioteca NumPy? E dentro dessa biblioteca nós vamos fazer, né, nós vamos utilizar o método where. E nós vamos verificar se o valor que tem lá na primeira vacina, se ele é menor ou igual a 50. Se for, a gente atribui muito baixo. Se não, a gente vai verificar se ele está no range dos 95%. Se não, a gente verifica até os 120. E se for a mais 120, ele fica elevado. E a gente está atribuindo aqui, ó, para criar uma nova coluna. Então, eu passo o nome do data frame e o nome da minha coluna que eu quero nova. Então, quando nós executarmos isso, ele criou uma coluna lá no nosso data frame com essas regras de muito baixa, baixa, adequada e elevada. E a gente consegue verificar para ver se nós estamos ali criando adequado, baixo, elevado e muito baixa. E a gente tem aqui as divisões dos valores e a gente consegue ver quantos municípios estão no quadrante de adequado, baixo, elevado e muito baixo. Então, a gente consegue criar a coluna e a gente também consegue validar para ver se ela está correta ou não. E aqui, com o comando .info, nós podemos ver que ela está aqui. A coluna é sempre adicionada no fim, né, do nosso data frame. E aqui é só como ponto de curiosidade, que é interessante. Quando a gente sabe que uma coluna ela só tem texto, é interessante a gente colocar ela para categoria, porque ela vai ter ganho de memória 5 KB sendo utilizado. A gente alterando essa coluna, a gente já cai para 166. Então, se a gente conseguir olhar para os demais ali, né, e identificar colunas que sejam somente de texto, vale a pena a gente alterar para ter esse ganho aqui, que às vezes pode ser não tão grande, mas dependendo do que a gente tem, vale a pena a gente realizar. Bom, vocês já sabem como criar uma coluna, então é só a gente colocar o nome do data frame e entre chaves o nome da coluna, e a gente também pode remover. Para remover é bem simples, é só a gente aplicar um del e a chave, né, e o nome, e removeu. E a gente pode verificar agora que a gente não tem mais o grupo ali criado, né? Agora a gente só passa a ter 28 colunas. Bom, algo que a gente também faz bastante quando a gente está analisando é realizar agrupamentos, né? Então, poxa, como eu consigo identificar a quantidade de municípios que tem naquele UF? Então, o Pandas tem um comando chamado colunas, que eu quero agrupar, e aqui dentro, né, que
a gente consegue estar verificando, né, o nome da coluna e colocando o método que eu quero realizar. Então, lembra que eu tinha comentado da biblioteca NumPy? A gente tem aqui um NumPy e eu quero a mediana desses valores. Então, eu quero saber, quero agrupar os estados e qual é a média, né, da cobertura vacinal aqui da primeira vacina e da segunda. E a gente executando aqui, a gente consegue ver, por exemplo, o Amapá tem uma média de 87 na primeira e na segunda tem uma média de 72. Então, aqui é uma forma da gente estar agrupando esses valores. E a gente também consegue criar um novo data frame, fazendo esses agrupamentos. E aqui a única coisa que eu faço é colocar uma coluna a mais, pedir o ano. Então, a gente cria aqui todo esse data frame e eu uso, ele adiciona aqui, transformando para a gente num data frame e atribuo para um novo, né? E a gente consegue ter isso daqui para utilizar numa análise futura. Às vezes é necessário a gente criar E algo que a gente utiliza bastante é a gente ter a pivotagem, né, que a gente chama lá no Excel, que é o table pivot, né? E aqui também é de uma forma bem simples. Nós atribuímos através do método pivot table, nós temos um espaço dedicado aos valores da tabela. Então, os valores são as nossas linhas. Então, se a coluna que eu quero que seja linha, né? Qual é a coluna que eu quero que fique como coluna aqui para nós, né? E aqui nós temos um método chamado aggfunc. Então, se eu quiser criar, por exemplo, eu tenho um valor e eu queria somar, eu queria fazer a média, queria fazer a mediana, então nós podemos atribuir aqui. Ele não é obrigatório, né? Se eu não realizar nada, ele executa. E eu posso também adicionar alguns parâmetros aqui. Se eu quiser adicionar mais de um, ele também deixa. A gente pode ir colocando aqui outros valores para com que ele faça essa execução. Então, a gente já sabe adicionar, remover coluna, já sabemos como agrupar e como fazer cálculos. Bom, e agora é interessante a gente aprender como filtrar, né? Então, poxa, eu queria trabalhar com um estado específico, com um município específico, né? E a maneira com que a gente consegue criar, né, esse filtro, eu coloco o nome do meu data frame, abro e fecho chaves, né? Então, dentro das chaves, eu coloco o nome da coluna e o estado que eu quero filtrar. Então, eu só pedi para ele trazer 5 linhas, para não mostrar tudo. Mas agora a gente só tem os municípios que pertencem ao estado do Amapá. Se nós quisermos realizar com outro, né, que era o estado do Pará, a gente também consegue filtrar, muito simples. E se nós quisermos criar uma segunda condição aqui, né, a gente coloca o outro operador e segue a mesma regrinha aqui, né? Nós colocamos aqui como ano, e eu só quero o ano de 2016. E ele nos traz agora só o estado do Pará e o ano de 2016. Tá bom? Então vocês podem aí criar uma cadeia de filtros para estar realizando. Às vezes nós precisamos travar algumas colunas. Então, poxa, ao invés de eu não quero filtrar nada, mas eu queria limitar a quantidade de coluna. Uma vez que a gente tem 28, 29 colunas, eu queria só trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente usa o comando chamado lock e passamos uma lista das colunas que nós desejamos trabalhar. E aqui sempre surge uma dúvida, né? Poxa, se eu fizer isso, eu vou estar alterando o meu arquivo lá na origem, né? Não, gente, podem ficar tranquilos. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nada altera o arquivo na origem. Ele só está alterando aqui em memória, né? A gente trabalha aqui em memória e tudo fica ali em memória. Ele não está persistindo nada no arquivo,
tá bom? Então podem ficar tranquilos. Bom, eu falei um pouquinho de como a gente pode ler e começar umas tratativas iniciais, criando colunas e analisando. Então, sempre quando a gente tem bastante colunas, e não é uma regra só para muitas, mas quando a gente tem muitas colunas, nós queremos entender se alguma coluna, né, se alguma variável tem correlação com outra, para que a gente possa entender como filtrar esse data frame, então como eu limito, né, as colunas que eu vou trabalhar. E a gente tem uma régua de correlação que a função core traz, né? Então ela vai de -1 a +1. E a gente tem algumas fatias, né? De -1 a -0,5, a gente tem uma correlação forte invertida, então denomina-se quando um sobe e o outro desce, né? Então é o inverso. A gente tem um segundo range de -0,5 a 0, né? Que é uma correlação fraca inversa. Ela não é tão forte, né? Ela tem esse fator de um sobe e o outro desce, mas não tem um impacto tão grande quanto o primeiro. A gente tem uma correlação forte fraca direto, no 0 a 0,5, né? Então é algo positivo, mas não é ele que está interferindo fortemente. E a gente tem ali pontos fortes, que são de 0,5 a 1, que ali realmente quando um sobe, o outro faz esse subir. Então, falando uma analogia bem simples assim, então quando a gente tem sol, talvez o consumo de cerveja seja alto, e a gente tem uma variável, né, que uma puxa a outra para cima, e quando chove, a tendência, o número de pessoas na praia é baixo, né? Então é uma correlação forte inversa. Só tentando trazer uma explicação. E aqui eu estou deixando o link de referência para o gráfico que foi criado aqui. Então a gente, explicando bem simples, a gente cria uma matriz de correlação e eu só quero as correlações que sejam maior que 0. Então, eu só tenho interesse daqui para baixo. O que está aqui eu não tenho interesse em saber. Estou criando uma figura de 11 por 9, colocando uma paleta de cores azul e definindo ali para com que a gente possa estar olhando esse gráfico daqui, né, que nós temos. O que ele me diz, né? Ele traz todas as minhas colunas no eixo X, no eixo Y, e traz aquela régua de valores, né, de 0 a 1, e ele traz para a gente aqui, ó, então a gente consegue ver algumas variáveis que têm uma boa correlação, variáveis que não tem nenhuma, e aí a gente pode começar a ver variáveis que a gente pode trabalhar ou não, né? É uma forma da gente começar, antes de analisar, a gente entender o que tem uma correlação alta e baixa. Então é importante a gente sempre estar olhando. E só deixando como dica para vocês, eu não sei como está a qualidade do vídeo, mas vocês podem ver que tem algumas colunas que não se interferem tanto. Então, no nosso caso aqui, ó, por exemplo, ano é uma coluna, população rural é uma outra coluna. A gente tem essa coluna aqui também, ó, do analfabetismo. Então, são colunas aqui, ó, que talvez não tenham correlação com outras e não estão tendo uma interferência, mas é algo que a gente tem que olhar, né? Não quer dizer que esse gráfico é o divisor de águas. Outro ponto importante é a gente olhar sempre a distribuição de valores. Então, entender se ele tem outliers, se ele está se concentrando numa única parte, se ele tem discrepâncias e assim em diante, né? Então, eu deixo aqui 4 referências para vocês poderem ler também sobre o boxplot, sobre o histograma, sobre o KDE, né? Que a gente quer olhar a curvatura, né, que esse dado está fazendo, e como criar aqui um subplots, né, para mostrar aqui para vocês. Então, de uma forma bem lúdica, né? A gente cria uma figura e eu quero que essa figura tenha 3 colunas, vamos dizer assim. Defino aqui um título e eu crio 3 gráficos, né? Eu crio o boxplot, crio o histograma e crio o KDE, né? KDE, que é uma estimativa de densidade do kernel. Então, ele vai olhar ali para estar criando essa linha para nós.
E aqui, ó, a gente está olhando a distribuição de valores da primeira dose do sarampo. Lembra dos quartis lá do começo? O Boxplot usa esses quartis aqui para definir, né, os outliers. A gente tem o histograma da primeira dose, então a gente consegue ver como está dividido esses valores. E a gente também consegue ver pelo KDE essa divisão. Se a gente for olhar, os três gráficos eles dizem quase as mesmas coisas para a gente. Que a gente tem uma concentração, né, de valores aqui no meio, e a gente tem alguns valores que estão tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, que a gente entende que possam ser outliers, e aí vale a pena a gente tratar. Bom, utilize o que vocês tiverem um melhor conhecimento, o que responderem para vocês o que vocês estão procurando, mas esses três gráficos aqui podem ajudar vocês a tá entendendo, utilizem o que vocês verem como melhor. Tá bom? Acho que dessa parte seria isso aqui. E uma última parte que eu tenho para falar para vocês é que nem sempre o nosso data frame ele vem corrigido, né? Nem sempre ele vem limpo, nem sempre ele vem super correto. Então aqui é uma tática para vocês de como vocês podem corrigir strings similares, né? Aqui no Python nós temos uma biblioteca chamada FuzzyWise e ela deriva de uma distância matemática, né? Que é a distância de Levenshtein. E ela utiliza para estar verificando as letras daquela palavra e ver quão distante uma é da outra ou não, né? Por trás tem todo um cálculo matemático de como se utilizar e o motivo delas. Vocês podem estar verificando aqui no Wikipedia, estou deixando o link para vocês. E também estou deixando aqui para vocês um link da função dos caracteres que foi criada aqui, com base no que eu fiz. Mas, tentando resumir, simples, né, e rapidinho, essa função ela dá um índice para a gente de comparação de 0 a 100. Então, 0 seria que não tem nenhuma similaridade, e 0 que elas têm um match, né, totalmente que uma é igual à outra. Nós vamos precisar instalar uma biblioteca chamada FuzzyWise. Dependendo das bibliotecas que você tem, talvez ele peça essa Python, e dependendo você vai precisar instalar o framework do C++ para que ele possa executar. Então, verifiquem se é necessário ou não. E nós temos duas maneiras de usar o FuzzyWise. Nós podemos utilizar o método fuzz, onde a gente verifica um a um, e a gente tem o método process, que é para verificar uma lista e tudo mais. Nesse exemplo aqui, a gente só vai utilizar o fuzz para não ter tanta dificuldade assim, né? Então é bem simples, né? Nós temos alguns métodos dentro do fuzz, né? O método ratio, ele procura ser o mais igual possível e na ordem que a gente está. Então, no nosso data frame, a gente tem o município de Mazangão e ele também está escrito de uma forma errada, um caractere especial. Se a gente for executar aqui, ele dá uma pontuação, né, de 86. E se ele tivesse caracteres, né, nas suas extremidades, o que aconteceria se eu utilizasse o método ratio? Ele ia dar uma correlação, uma similaridade menor, porque ele leva em consideração os posicionamentos. E se caso a gente precisar utilizar, a gente tem o partial ratio, onde ele ignora, né, as extremidades e só pega realmente as letras, e podem ver que ele se aproxima bastante do ratio. E a gente também tem o partial token sort ratio, onde ele verifica as letras que a gente tem, né? Então, ele dá os pontos para aquelas letras e ele ordena essas palavras também. Então, ele identifica esses pontos ali de melhora. Ou então, o que eu fiz aqui, né, o que eu sugiro a vocês? Vocês podem criar uma lista com os municípios do nosso data frame. E se vocês forem dar uma olhada aqui, a gente tem uma lista aqui com bastante município. Vocês podem ver que a gente tem alguns caracteres especiais. E o ideal,
né, é com que a gente possa corrigir esses municípios. Pegando aqui um exemplo de Guarapiri, a gente tem ele preenchido errado. O ideal seria que a gente preenchesse ele, né, substituísse para Guarapiri. Então, vamos olhar aqui como a gente faz. Eu importei uma biblioteca chamada String e eu estou criando um filtro. E o que eu faço? Eu quero, né, todas as letras do ASCII que a gente tem, né? Eu estou pegando todos os dígitos e estou criando mais uma máscara aqui com as letras com acentuamento, né? E eu crio uma função chamada verifica caractere especial, onde eu passo o nome do município e estou já atribuindo o filtro. E eu quero falar para ele se ele tem, né? Se ele tem algum caractere especial ou não. Então, quando a gente tem uma palavra escrita da forma correta, e a gente chama essa função, ele devolve um false. E quando a gente tem uma palavra escrita de forma errada, né? Quando eu digo escrita de forma errada, é quando ela tem um caractere especial. Ela devolve para a gente como true. E agora eu preciso separar o que é município correto com o que é município errado. Então eu crio duas listas aqui bem simples. Estou criando um for com a minha lista e eu estou chamando essa função, né? E eu estou colocando como minúscula todas as palavras porque eu não coloquei aqui como maiúscula. E ele iria verificar se tivesse um U maiúsculo e tudo mais, né? Então daria problema. E uma vez que a gente executa aqui, né, ele carrega para mim essas duas listas e informa que a gente tem 201 municípios preenchidos de forma errada e 450 preenchidos de forma correta. Como a gente consegue validar esses resultados? E eu encontrei um caso bem legal, onde a gente tem a cidade chamada Paraíso do Tocantins e Palmeiras do Tocantins, né? E se a gente for olhar, os dois municípios existem e ele teve um match de 86 pontos, mas por que eu não posso substituir aqui, né? Porque os dois municípios existem e apenas as letras que têm uma correlação alta devido ao do Tocantins e elas começarem por P. Então, eu faço um for, né, dos municípios corretos com os municípios errados, que são as nossas listas, e eu quero calcular usando o ratio, porque eu quero uma similaridade alta. E eu quero todo mundo que esteja entre 85 e 90, e eu vou pedir para ele printar aqui para a gente, né, toda essa descoberta que ele vem fazendo. Aqui está o exemplo que eu encontrei, né, que é o Palmeiras do Tocantins. Então, a gente também tem que entender se faz sentido a gente alterar aquele valor ou não. E por isso que eu crio uma regra ali, né, mais para frente. Só para vocês verem aqui, eu estou filtrando um data frame, que é o Tocantinópolis. Então, ele tem aqui um valor preenchido de forma errada. E aqui agora eu vou persistir no meu data frame. Eu faço a mesma regrinha lá, né, iterando pegando os municípios corretos e filtrando o nosso data frame com os municípios errados. Eu valido se o método FirstPortRatio é maior ou igual a 90. Então, eu quero um score bem alto, para que eu tenha segurança do que eu vou atualizar. E, com isso, eu atualizo o nosso data frame para com que ele seja substituído para os valores corretos, né? A gente tem os municípios agora escrito da forma certa. E, quando ele termina de executar, a gente vai poder estar visualizando isso aí, já persistido no nosso data frame. Só vamos deixar ele terminar de atualizar. Aí a gente consegue ver tudo isso que a gente executou aqui no nosso data frame. Agora que a gente consegue filtrar ele aqui, a gente vê que não tem mais Tocantinópolis preenchido errado. E com isso, a gente consegue ver, ó, antes nós tínhamos 201 municípios preenchidos de forma errada, e agora nós temos só 94, né? Depois é questão da gente colocar mais essa régua. Bom, eu deixo para vocês como referência um material de apoio aqui do GitHub, que é um
que é um post no Git, vocês podem olhar lá no Git. Tem um Medium de um post sobre pandas, e aqui também no YouTube, na Pi 013, tem um tutorial por onde vocês iniciarem em Data Analytics. E agora eu deixo a palavra com o João, onde ele vai estar passando para vocês como evoluir, né, após fazendo toda essa parte de tratamento dos dados sobre como vocês podem evoluir, né, a análise de vocês. A gente só tratou e o ideal agora é com que vocês evoluam com esses dados tratados. Então, João, agora é com você e desculpa por passar 5 minutos aí. Tá me ouvindo, Lucas? Estamos sim. Ah, agora sim. No começo, acho que você não ouviu, né? Acho que você não ouviu. Lucas, vamos fazer o seguinte. No começo da sua apresentação, deu umas travadinhas. Eu acho que eu fiquei com a minha câmera ligada, depois a gente percebeu isso. Então, vamos fazer o seguinte, desliga a sua câmera, mas fica no áudio aí, que eu vou falando com você. E eu vou colocar a minha câmera aqui, para todo mundo ver. Beleza? Perfeito. Já tá meu vídeo aí, né? Tá bom. Obrigado, Lucas. Obrigado pela oportunidade de ver você fazer todos aqueles tratamentos. Aquele negócio da lógica fuzzy foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Acho que eu vou aproveitar bastante e o pessoal vai perceber, você vai perceber que a minha base ela não está tratada com o seu. Então, acho que a gente vai fazer um match aí da minha solução, do que eu estou apresentando e do seu, para ficar bem mais elegante, né? E antes de iniciar aqui, eu queria agradecer à comunidade do Pi 013 pelo convite, por estar aqui, o pessoal do Observatório de Vacinas, e aí a Unisantos também, então todos juntos aí estão fazendo uma parceria legal, quem sabe aí vai derivar vários projetos aqui dos nossos esforços aqui. Vou compartilhar minha tela para a gente ver o que eu fiz. Vamos lá. Onde é que eu faço aqui? Ali na parte de baixo, João, tem um monitorzinho. Aí você consegue compartilhar ali. Eu acho que agora foi, não já foi? Foi. Foi. Tá o Júpiter agora, Lab? Tá sim, estamos vendo sim. Ah, tá bom. Antes de começar aqui o Jupyter Lab, acho que eu vou até voltar aqui a minha imagem, que faltou uma informação que a gente pode dar, que vai ser melhor. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Minha imagem já está aí, mas agora está... Estamos sim, estamos te vendo, João. Só está me vendo, né? Não está a minha tela não, né? Não está não. Tá bom. Então, antes de começar, eu acho que é bom a gente dar um resumo aqui do Open Data Day, que nosso evento será no próximo sábado, no dia 6. Mas já fizemos 2 eventos antes, para a gente poder tratar e ter mais contato com dados. Então, no dia 20, nós temos a apresentação, está lá no canal do YouTube da Pi 013, a apresentação do Altair, a parte introdutória do Júpiter. Então, se você não sabe nada do Júpiter, não sabe nem o que é, lá tem a parte introdutória muito legal do Altair. E ontem nós tivemos uma live, também está lá no canal do YouTube, do Pi 013, está lá o nosso encontro com o pessoal do Observatório de Vacinas. Então, lá, sobre o ponto de vista de saúde, de que esses dados representam, então, se tiver dúvidas do que é aquilo, então a gente vê em várias colunas o que é uma cobertura vacinal, do que é uma cobertura de saúde, está lá, os especialistas falam isso para a gente lá do Observatório de Vacinas, falam o que é cada coisa. Então é interessante, se tiver dúvida do que representa esse contexto, basta acessar lá no YouTube que está tudo explicadinho. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Lucas, então está aparecendo o meu Júpiter aí? Ainda não. Vamos ver se tá. Ainda não aparece. Agora está aparecendo sim já. O Júpiter, né? Isso, está aparecendo o Júpiter sim. Tá bom, show.
Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu importei algumas bibliotecas, vocês já viram que o Lucas também fez para tratamento dos dados. Eu usei algumas delas aqui, só que eu tenho uma novidade aqui, que é o Folium. Para essa oficina, eu fiz um pouco diferente para analisar os dados. Eu vou utilizar os mapas. Então, eu vou pegar os dados que o observatório mandou para a gente e vou plotar no mapa. Então, nós vamos ver ali como é que está isso. Então, faz todo sentido, acho que na vacinação, nós sabemos como é que está isso no mapa, como é que fica mais vivo para a gente ver, né? Então, eu vou começar aqui importando as bibliotecas, assim como o Lucas fez. Essa parte aqui, eu vou carregar os dados que o Lucas apresentou para a gente. Aliás, eu peguei esse código dele, nós fizemos aí uma interação, então eu peguei algumas coisas que ele já desenvolveu, para não ficar coisas diferentes. Então, eu estou importando aqui os dados, aqueles mesmos dados que vocês viram. Tá bom. Eu importei meus dados e aqui eu tenho uma novidade que não tinha ali na apresentação do Lucas, que é o seguinte: são cargas de estados e municípios. O que é isso? Estou carregando aqui a latitude e longitude, ou seja, a localização dos estados e dos municípios. Tá? Essas duas bases são do IBGE, então peguei lá e subi para cá. Não tive que fazer nenhum tratamento, são todas bonitinhas, não tive que fazer nada. Então, carreguei aqui para esses data frames de estados e municípios. Show. E agora nós vamos começar com mapas. Aqui em mapas, eu estou aqui usando o método aqui do map da biblioteca Folium, que eu peguei aqui em cima. Tá? Aqui eu estou passando dois parâmetros, então aqui essa latitude e longitude que está aqui, representada nesses números aqui, são a latitude e longitude do Brasil. E aqui é o zoom, então vocês vão ver que eu posso colocar o zoom que eu vou colocar nisso. E aí ele plota para mim o mapa, simples assim, bem fácil. Então vamos lá, aqui. Então ele plotou aqui o Brasil bonitão para a gente, certo? E agora eu vou colocar camadas nesse mapa e para a gente ver nossos dados, como eles estão aqui dentro, né? Então vou começar pelo facinho aqui. Vamos colocar aqui nessa base de dados que o Observatório de Vacinas mandou para a gente, quais são os estados que estão contemplados aqui, né? O Lucas já deu uma introdução para a gente de quais os estados, mas agora nós vamos ver no mapa como é que está isso. O que eu fiz? Eu peguei aqui o DF Vacinas, aquela base que nós importamos os arquivos, peguei aqui a minha DF Estados. DF Estados é nosso arquivo aqui vindo com a latitude e longitude dos estados, né? E utilizei o estado e o nome aqui do estado para fazer o match entre os dois, né? Então, quando eu faço isso, vamos colocar aqui um DF para a gente poder ver. DF plot estados. Quando eu fiz isso, deixa eu colocar que está muito grande, vamos colocar aqui um read. Quando eu fiz isso, as últimas colunas aqui, ele apresentou Rondônia com a latitude e longitude, que originalmente não tinha lá no nosso vacinas, né? A gente pode até dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar e vamos colocar o vacinas aqui. Então, ponto read. DF vacinas. Vacinas. Aqui, ó, nós parávamos aqui na cobertura. E agora, nós temos as bases aqui, ó, refletem o latitude e longitude do estado de Rondônia. Então, eu consigo agora, estou ampliando meus dados, né? Tá bom. Aqui, esse item é a mesma coisa, a gente consegue só ver aqui o final. Tá bom.
E o que eu faço com essas coordenadas de latitude e longitude? O que eu faço? Eu fiz aqui, implementei um for, então ele vai ver aqui, ó, o dfplot estados, que é o nosso data frame com latitude e longitude. Então eu faço um forzinho nele, pegando os valores e adicionando aqui, ó, criando um maker, que é um ponto no mapa. Então, quando eu faço um ponto maker, ele faz pontos no mapa. E eu faço pontos no mapa, ó, pega esse aqui, faz um ponto, esse aqui faz um ponto, faz um ponto, faz um ponto. E quando eu faço isso, eu consigo ver o mapa esses pontos. Então, se nós pegarmos aqui, ó, olha que legal. Ele marcou aqui. Então, na nossa base de dados hoje, ela só reflete esses estados, né? Eu posso dar um zoom aqui, ó, olha que beleza. E ele mostra pra gente os pontos. Se a gente der muito zoom aqui, ele vai indo, ele vai até nível de município. Beleza? Bem facinho mesmo. Deixa eu criar esse cara. Tá bom. Mas ali, vendo mapas, né, só os estados, não tem muita graça, né? Então, um ponto de um estado não dá muita informação para a gente. Então, a nível de município que fica bacana, né? Então, a gente consegue ver vários municípios, vários mapas, né? Então, o que eu fiz? Exatamente igual ao outro. Eu merge aqui, df municípios, fui atrás dos municípios. Só que agora, eu fiz um pouco diferente aqui, que eu percebi que eu tenho o código do IBGE na nossa base original de vacinas. Então, tem um código aqui do IBGE e lá na base de municípios também tem, né? Então, fiz um match entre os dois e eu consigo trazer eles para cá. E eu criei essa base aqui, dfplot municípios. Ela tem todos os municípios lá dentro. Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Agora, eu criei as colunas latitude e longitude, mas elas não refletem o estado, refletem o município. Essa coluna aqui é município. Arquimedes, Caxibi, Cocal. Esses aqui são os municípios. Podem ver que a cada linha eles se alteram. Fiz a mesma coisa aqui, criei uma lista das coordenadas. Agora, são mais itens, então eu criei uma lista desses caras aqui, uma latitude e longitude, e fui criando e abastecendo essa lista. Beleza, fiz isso. Quando eu fiz isso, só que nesse mapa agora, dessa vez, eu quero fazer um pouco diferente. Porque aqui o mapa, ele está muito simples, ele aparece só pontos, e eu posso ter mais opções no mapa. Então, o que eu vou fazer agora? Posso colocar outras camadas nesse mapa, e essa camada aqui eu posso fazer um mapa de calor. E como é que eu faço isso? Eu passo aqui o tipo do mapa. Então, aqui eu zoom, aqui eu vou trazer o Brasil de novo, e vou trazer o tipo do mapa aqui. Esse mapa é um pouco diferente. Quando eu estava utilizando lá em cima, eu não passei nenhum tipo de mapa, não? Só coloquei o zoom aqui. Mas agora eu vou trazer ele com um tipo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Olha só, então aqui ele trouxe um mapa do Brasil, só que preto e branco, tá bom? Quando eu colocar aqui uma espécie de calor, vai ficar bem representado. Quer ver? Então aqui, mapa. Eu vou importar os plugins da biblioteca Folium e vou pegar o heatmap, o mapa de calor, e vou passar as coordenadas, tá? As coordenadas que eu criei aqui, ó, que eu fui pegando de todo o data frame aqui dos municípios. Fui pegando todas as coordenadas e vou jogar isso aqui em cima do mapa. E olha só que legal como vai ficar isso. Legal, né? Olha só. Então, aqui dá para ver a representação dos meus dados. Então, dá para ver que eu tenho uma concentração aqui, ó, no Tocantins, aqui no Pará, aqui um pouco aqui em Manaus, aqui em Rondônia, no Acre tem um pouco, e aqui no Amapá. Predomina aqui em Tocantins e Pará. Então, está bem quente aqui. Então, os meus dados, eles refletem esses estados que estão aqui, os municípios aqui representados pelo mapa de calor. Beleza? Tá bom. E aqui, como o Lucas
falou na apresentação anterior, nós temos lá no nosso dicionário de dados, só para a gente relembrar, eu tenho aqui a primeira dose e a segunda dose, as colunas que representam isso. E aqui eu quis falar, eu queria explotar aqui em primeira dose, segunda dose, como isso se representa no mapa. O que acontece se eu colocar isso, esse mapa de calor, né? Pode ver aqui que eu fiz de uma forma bem simples, então eu coloquei a coluna menor que 50, então aqui é o índice de primeira dose. O Lucas fez algo melhor, que ele classificou e colocou categoricamente, então ele pode pegar aquele Júpiter do Lucas com esse aqui, fica uma coisa bem melhor do que isso, mas isso aqui foi bem simples para a gente poder representar. Então aqui, peguei todos os municípios com aplicação menor que 50%. Ah, mas por que menor que 50%? Então, lá no vídeo das especialistas da saúde, do Observatório das Vacinas, elas falaram, olha, uma porcentagem de menor que 50% é bem ruim. Então, houve ali uma campanha de vacinação bem ruim. Então, retornaram para mim 45 municípios. Então, esses 45 municípios tiveram bem ruim. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu mudo o data frame, eu falo, olha, pega os municípios menores que 50 na primeira dose, vai lá, traz as localizações dele e printa para mim. Então, vou fazer aqui a mesma coisa, aqui dá para a gente ver só os municípios, tá? Coloquei aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Coordenadas, mostra aqui para ele, ó, monta aqui as coordenadas e mostra para mim. Olha só. Então, mudou um pouco. Aqui já mudou um pouco, deu uma esfriada em alguns pontos aqui, natural, que nós vimos aqueles municípios que tiveram menos que 50, então diminuiu, né? Ainda bem, né? Ainda bem que são poucos municípios, mas deu uma esfriada. Aqui a gente vê uma maior concentração ainda em Tocantins e no Pará, né? Então aqui tem alguns municípios aqui, no Amazonas, aqui no Acre e no Rondônia. Beleza. Então vamos lá. Esse aqui é o mapa da primeira dose. E segunda dose, como é que ficaria a segunda dose? Vamos lá. Então, segunda dose, só utilizei a outra coluna de segunda dose. Veio aqui 151. Vou fazer a localização, coordenadas, a mesma coisa. Isso aqui, lógico, poderia ser otimizado, uma função que chama, não precisava toda hora estar chamando isso aqui, ótimo. Mas a gente fez aqui só para representar, né? Então aqui, ó, nós vemos, dá uma esfriada boa aqui, ó. Se nós pegarmos essa região aqui, ó, de Rondônia, aqui está mais quente. Na segunda dose, ó, ficou mais frio. Então, dá uma esfriada em algumas regiões, né? E em outras até que fica um pouco mais quente aqui em segunda dose. Então, dá para perceber ali uma mudança nos dados quando a segunda dose, nós fazemos um recorte só de segunda dose. Tá? Vamos lá. E aqui, uma coisa que pode explicar aqui essa concentração aqui bem alta no Tocantins e no Pará, e que para tomar cuidado com isso, para não ter nenhuma conclusão, é que os dados hoje, esses dados disponibilizados que nós temos, ele pode ser retrato ali de uma foto que o observatório fez. Então, ele pode estar tendencioso se nós irmos para uma conclusão de alguma coisa. Então, porque os dados aqui, se nós pegarmos a vacina por estado, então Pará e Tocantins, eles são disparados. Então, os outros estados aqui têm uma menor quantidade. Eu acho que tem diferença, sim, entre os estados de vacinação, até mesmo pela população, mas acho que isso aqui está muito alto. Então, talvez não dá para criar conclusões, né? Então, só olhando esses dados. Talvez a gente tenha que complementar ou vir mais dados dele, né?
Tá bom. Agora, o oposto também, né? Lá, as especialistas me falaram para a gente, olha, um índice de vacinação bom é entre 95 e 120. Então, aqui eu faço um outro recorte, eu faço, olha, um data frame de municípios de primeira dose, eu chamei aqui de ideal. Então, o ideal é entre 95 e 120, fiz o recorte desses dados e mostrei aqui. Então, nós temos 438 municípios nessa condição, né? Pego esses municípios, vou atrás da localização deles, coloco as coordenadas e posso printar aqui também. Então, aqui eu printo como está ali os municípios com os maiores índices de vacinação. Bem legal esse mapa aqui de calor. Tá bom. Agora eu vou fazer aqui um recorte, uma coisa mais sumarizada que eu imaginei aqui, fiquei explorando os dados, e eu peguei um fato curioso, e pode ser muitos fatos, então durante a semana vocês trabalharem com esses dados, vocês podem pegar coisas até mais curiosas do que isso. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, agora voltando para aqueles municípios com doses menor que 50. Então tá aqui, né? O Pará, disparado aqui, é um município com dose menor que 50. O que eu fiz aqui? Eu peguei e fui atrás do menor município, menor índice de vacinas. Então, eu quero um município que teve o menor índice. Então, fui lá na coluna, peguei o que era menor e trouxe ele para cá, identifiquei ele através do índice, e aqui no índice eu coloco ele aqui para nós. Então, eu identifiquei. Onde foi? Foi aqui no estado de Tocantins, em 2016, no município de Sandolândia. Percebam aqui, ó, olha como é que tá feio isso aqui. E aquela lógica que o Lucas nos explicou, ela corrige isso aqui, e se a gente for entregar para alguém, a pessoa, o nosso um futuro projeto, ninguém gosta de ver isso aqui. Então, a importância é a gente ter soluções que corrijam isso aqui. Então, esse é um índice. Então, peguei aqui Sandolândia. Pode ver aqui, ó, o nome já na base do IBGE já está bonitinho, né? Sandolândia. Na base que vem lá de vacina já está errado. Então, aqui tem a latitude e longitude de Sandolândia. O que Sandolândia tem? Sandolândia tem apenas 5% de cobertura de vacinação lá dentro. Muito pouco. Tá? E aqui vamos ver onde fica Sandolândia. Como é que é Sandolândia? Então, Sandolândia fica aqui, ó. Fica bem aqui no extremo de Tocantins, né? Tem aqui a divisão até com os estados aqui de Mato Grosso e de Goiás. Então, aqui que fica nossa querida Sandolândia. Se nós colocarmos um zoom aqui, ele vai. Então, aqui está Sandolândia. Sandolândia é uma cidade bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Sandolândia. E aí, quando eu estava fazendo esse desenvolvimento, essa parte analisando, eu quis ir mais atrás de Sandolândia. Até eu vou colocar aqui, que eu vi um fato curioso aqui, vai explicar Sandolândia. Aqui, município de Tocantins, Sandolândia. Vamos pegar aqui o Wikipedia mesmo, Sandolândia. Então, Sandolândia, município de estado brasileiro, tal. No início, ele era uma fazenda. Então, era proprietário de um senhor conhecido como Ivo. Então, foi uma fazenda e hoje é uma cidade. E aí eu dei uma olhada aqui em Sandolândia e vi aqui as fronteiras que ela faz. Olha, fronteiras. O município de Sandolândia faz fronteira com a divisa de Araguaçu, São Miguel do Araguaia, Formoso do Araguaia e Figueirópolis. Beleza. O que eu fiz com essa informação? Que ela faz divisa com esses municípios. Fui aqui embaixo, peguei esses municípios, Araguaçu, São Miguel do Araguaia, Formoso, coloquei aqui. Tá? Peguei eles e criei aqui, peguei a latitude e longitude desses caras, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso e São Miguel do Araguaia.
peguei eles e falei assim, olha, será que esses municípios, eles ficam longe de Sandolândia? Será que isso explica um índice tão ruim de vacinação? E aí eu fiquei curioso quanto a isso. E aí eu resolvi plotar esses pontos no mapa para ver como é que eles ficam ali referente a Sandolândia, né? Aqui, uma coisa que eu posso fazer em cada marcador, eu posso colocar mais opções no marcador. Então, aqui eu posso colocar um texto, eu coloquei, ó, menor índice de vacinação, e posso até mudar a cor. Então, eu fiz isso, tá? Aqui, o mapa do Brasil, e só customizei aqui o maker do nosso mapa. Então, aqui tá Sandolândia, aqui isolado, e coloquei, se eu clicar aqui dá, menor índice de vacinação, Sandolândia. Tá ok. Então, depois que eu fiz isso aqui, eu vou plotar aqueles municípios que fazem divisa com Sandolândia. Então, peguei aqui a minha data frame com os limites de Sandolândia, que é aqueles municípios, coloquei as coordenadas e vou plotar no mapa. Olha só. Então, aqui está em verde Sandolândia, e aqui está aqueles municípios que fazem divisa com Sandolândia. Olha só, São Miguel do Araguaia, aqui tem Araguaçu, parece ser o município mais perto de Sandolândia. E aqui tem mais um aqui em cima, aqui já é um pouco mais distante, que é Figueirópolis. Olha a distância. Então, Sandolândia pode explicar que ela é um município distante. Então, isso pode explicar um baixo índice de vacinação aqui dentro dela, né? Bem bacana. Então, foi um dos itens que eu chamou a atenção, que é essa cidade com um índice de vacinação bem baixo. Então, aqui é o contrário, né? São os melhores índices. Então, eu plotei aqui também quais são aqueles municípios que tiveram os melhores índices, né? Então, aqui, o que eu fiz? Eu só coloquei o máximo do indicador de primeira dose. E criei aqui data frames com esses municípios, né? Então, aqui, eu peguei esses municípios, está aqui. Por como é que eu sei que ele é? Que ele é até 120%. Então, peguei aqui esses municípios. Vejam aqui, ó, que aqui a base não está legal. Então, aquela é a solução, trata esse cara aqui, tá bom? E aqui, ó, cada município e sua latitude e longitude. Se eu aqui for pegar os índices, criei aqui, jogo no mapa, nós conseguimos ver aqui os municípios que têm os maiores índices de vacinação. O curioso aqui é que nem sempre uma capital ou de um estado, ela reflete os dados de vacinas, melhores de vacinas. Veja que aqui, ó, então Manaus, aqui é a capital do Amazonas, mas tem um município aqui bem no extremo, Apuí, e em Apuí ele tem um dos melhores índices de vacinação, né? Aqui seria curioso, aqui a gente colocar também se tem os municípios de fronteira, se são perto aqui também, né? Isso pode explicar também que nem sempre o fato de um município ser isolado quer dizer que ele vai ter um índice baixo de vacinação, né? Apuí pode ser um exemplo aqui disso, que isso não se reflete. Então, existem outras circunstâncias que explicam por que um índice é tão baixo de vacinação em algum lugar. Aqui em Rondônia também, a capital é Porto Velho, e nós temos aqui, ó, acredito que esse município, Ministro de Andreasa, também não é próximo à cidade, nem a grandes capitais, e está lá com um índice de vacinação alto, de 120%.
E, bom, é isso que eu queria falar, é um modo diferente de explorar os dados através de mapas. Em alguns contextos, isso faz sentido, inclusive que em vacinação, se a gente colocar nos mapas e colocar por região, por se tratar de população, a exploração dos dados e explorar e demonstrar isso graficamente por mapas, justifica. Em outras não, a gente poderia fazer aqui gráfico de barras, mapa de calor normal, sem necessariamente usar mapas. E eu fiquei aqui bem satisfeito e achei a biblioteca muito fácil de manipular e de plotar, e isso que é o grande barato aqui do Python, né? Agora a gente pode bater um papo aqui, Lucas. Eu acho que se tiver pergunta também da galera, fiquem à vontade para perguntar. E no mais, eu agradeço novamente a comunidade, o Observatório e a Unisantos. Tem alguma pergunta? Eu acho que não, né? Um ponto que eu achei bem interessante, João, nesse último exemplo que você trouxe, sobre um município, né, que tinha uma baixa vacinação, e você analisou os municípios vizinhos. Então é bem legal, né, porque a gente percebe a importância de realmente entender o dado e correr atrás de outras informações, né. Eu achei isso sensacional, assim, de a gente ter noção, né, da onde aquele município está localizado, os municípios vizinhos e por que acontece. Eu gostei muito dessa exploração. E um segundo ponto que eu achei bem legal é como o mapa de calor nos dá a sensibilidade do que acontece, né? Ficou claro quando você mostrou o mapa o que acontece naquela região, naquele estado, né? A gente, se fosse tomar decisão, fica fácil, né? Da gente olhar e falar, pô, peraí, vamos olhar aqui, né? Já muda totalmente como se torna fácil, né? Isso aí. Lucas, coloca seu vídeo aí, verdade, vamos bater um papo, verdade. E é bem interessante. Eu nunca tinha explorado assim os mapas, a visualização por mapa, e achei bem fácil. E eu quero ressaltar aqui que você que me deu as dicas lá do mapa, lá, de onde buscar, e ficou bem bacana e bem legal mesmo. O que eu acho muito legal, né, que nós tivemos até a nossa conversa, você me ajudou, eu te ajudei, é que isso tudo é gratuito, né? Se você for olhar para nós que somos profissionais da área, mas também somos estudantes, né? A gente está em constante aprendizado. Isso tudo é gratuito. Então, para todo mundo que está nos assistindo aqui, você pode fazer na sua casa, né? Você pode fazer isso com um dataset da sua empresa para você mostrar para o seu chefe. Você pode fazer isso para aprendizado e para nos ajudar aqui no Open Data Day, né? Verdade. A gente espera que possam reunir tanto o seu Júpiter quanto o meu Júpiter, o pessoal se reúna e apresente uma coisa legal lá no Open Data, no evento do dia 6. Então, fica o convite para todo mundo usar essa biblioteca de mapas. Aqui na Baixada Santista, na região portuária, não sei, empresa de logística, imagina, você apresentar esse tipo de coisas, quem trabalha com isso pode apresentar, e eu acho que os gestores adoram isso, né? Você poder, a visualização dos dados, né? Existe um trabalho antes, existe uma lógica fuzzy e tal, mas vale a pena, né? Sem dúvida. O pessoal mandou uma dúvida aqui, se os notebooks que nós fizemos vão ficar disponíveis. A gente vai estar subindo no Git isso, né? Colocando lá no Git do Pi 013 e o pessoal vai poder consumir isso sem nenhum problema. A gente coloca, só sobe lá. Mas isso que o João comentou é um ponto interessante, né? Geralmente a gente só olha o final, que é um belo gráfico construído, mas por trás a gente tem tudo isso que o João teve que ir lá, analisar, trazer uma base de fora do IBGE, as tratativas que eu mostrei. Então é legal a gente mostrar, né, esses pontos que é de super interesse. E acho que qualquer dúvida a gente está à disposição aí para ajudar, né? Nós teremos o grupo no Telegram, né, João?
Isso, nós temos um grupo no Telegram, nós temos um grupo no WhatsApp também, nos procure também lá no YouTube, e tem bastante informação lá. Esse é um primeiro passo do Open Data Day, de analisar esse dado de vacina, então a gente está convidando todo mundo que quiser vir junto com a gente construir. A gente prevê bons análises, bons projetos aí com esses dados de vacina, um assunto tão relevante agora, e está todo mundo querendo analisar. Eu acho que isso vai continuar ainda para frente, as vacinas tomaram relevância bem maior, e quem sabe depois nós vamos construir modelo de predição, vamos lá. Então, quem quiser vir com a gente, está aqui o convite. Serão muito bem-vindos, e que nem o João comentou, podem surgir novas dúvidas que a gente pode criar num projeto novo, né? Então, por favor, venham e tragam feedbacks, gente. É isso. Queria deixar a minha palavra final, o João também vai ter dele, mas queria agradecer a oportunidade novamente, da Paz 013, do Observatório, da faculdade, e agradecer as pessoas que também estão por trás aqui, nos ajudando, né? Todos os coordenadores da Paz 013, muito obrigado aí, Altair e o Thiago. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e um bom final de semana. É isso aí. Quero também agradecer a todos da comunidade PI 013, Observatório de Vacinas, a Unisantos, também o pessoal que está nos ajudando aqui, o Thiago e o Altair. Obrigado a todos e um abraço. Até mais. Tchau, ficamos por aqui. Tchau, até mais.